Numa região chamada Galileia, viviam dois irmãos pescadores, chamados André e Simão. André era um homem curioso, calmo e muito observador. Simão, seu irmão mais velho, era mais forte e impulsivo e falava com voz firme, mas também tinha um coração bondoso. Os dois trabalhavam juntos pescando no lago de Galileia. Todas as manhãs saíam em seu barco com grandes redes para pescar peixes. Embora não fossem ricos, se esforçavam muito. Todos os dias, quando não estavam pescando, André passava o tempo ouvindo um mestre chamado João Batista. João falava sobre a vinda de alguém muito especial, o Messias, o Salvador prometido por Deus. André se sentava entre a multidão com os olhos bem abertos e o coração batendo rápido. Ele queria conhecer esse Salvador. Enquanto isso, Simão preferia ficar em casa, consertando redes ou vendendo peixes. Às vezes, zombava do irmão por passar tanto tempo ouvindo sermões. Mas André não se incomodava. Ele sentia que algo importante estava para acontecer. A vida seguia tranquila em sua aldeia. Nada parecia fora do comum. Cada dia começava com a mesma rotina: preparar o barco, remar até o meio do lago, lançar as redes, esperar e, muitas vezes, voltar com as redes vazias. Embora fosse um trabalho difícil, André e Simão eram perseverantes. Sem saber, Deus estava preparando seus corações para algo muito maior do que a pesca. Um dia, enquanto André ouvia João Batista, algo aconteceu que ele jamais esqueceria. João, com voz emocionada, apontou para um homem que passava e exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus!" André ficou paralisado. Aquele era o Messias, o Salvador prometido há tanto tempo. Sem hesitar, André deixou tudo e começou a seguir aquele homem. Ele queria saber quem era e por que João chamava assim. O homem, que era Jesus, virou-se e viu André e outro discípulo o seguindo. Com um sorriso bondoso, perguntou: "O que vocês procuram?" André, tímido mas decidido, respondeu: "Mestre, onde moras?" E Jesus disse: "Venham e vejam." Assim, André passou todo o dia com Jesus, ouvindo suas palavras, olhando em seus olhos cheios de amor e sentindo uma paz que nunca havia sentido antes. Naquela tarde, André teve certeza. Havia encontrado o Messias. Assim que o encontro terminou, André correu para buscar seu irmão Simão. Ele o encontrou perto do barco, consertando as redes como de costume. "Simão, encontramos o Messias!" exclamou quase sem fôlego. Simão levantou o olhar, surpreso. André nunca falava assim. Ver a emoção nos olhos do irmão o comoveu. Sem fazer perguntas, deixou as redes e seguiu André. Aquele encontro com Jesus transformaria suas vidas de uma forma que nenhum dos dois imaginava. Quando Simão foi levado até Jesus, algo muito especial aconteceu. Jesus olhou para ele fixamente, como se o conhecesse desde sempre, e disse: "Tu és Simão, filho de Jonas, mas serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro." Simão ficou impressionado. Como aquele homem sabia quem eu era e por que me dava um novo nome? Pedro significava pedra, e, embora não entendesse totalmente, Jesus via nele alguém forte, confiável, alguém que teria um papel importante em sua missão. Desde aquele dia, a vida de Simão Pedro mudou. Embora ainda pescasse, não conseguia parar de pensar em Jesus. As palavras do mestre, o olhar cheio de compreensão e sua voz que tocava o coração o havia marcado profundamente. André se alegrava ao ver o irmão também desejando seguir a Jesus. Agora eles compartilhavam algo muito mais profundo do que redes e peixes: uma missão e uma esperança. Juntos, começaram a ouvir mais dos ensinamentos de Jesus, e sua fé crescia a cada passo.
A decisão de André de levar seu irmão até Jesus deu frutos. Pedro não apenas se aproximou do Salvador, mas começou a mudar por dentro. Embora ainda fosse impulsivo e às vezes falasse sem pensar, Jesus via o potencial em seu coração. Os dois irmãos começaram a caminhar ao lado do Mestre e, de pouco em pouco, compreenderam que seu chamado era muito maior que pescar peixes. Eles estavam sendo preparados para algo eterno: pescar homens para o reino de Deus. Um dia, à beira do lago, Jesus fez um convite surpreendente. Enquanto Pedro e André pescavam, como de costume, Jesus se aproximou da praia e disse: "Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens." Naquele instante, os dois irmãos se olharam. Suas mãos, acostumadas às redes, agora tremiam diante da ideia de deixar tudo para seguir o Mestre. Mas não hesitaram. Deixaram o barco, as redes e a pesca e caminharam atrás de Jesus com os olhos cheios de esperança e um pouco de nervosismo. Foi um momento inesquecível. Pedro não compreendia tudo o que significava ser pescador de homens, mas confiava em Jesus. E André, ao ver o irmão caminhar ao lado do Salvador, sentia que seu simples ato de apresentá-lo a Jesus tinha tido um valor imenso. Essa decisão os levou a viver os momentos mais importantes da história. Viram milagres, ouviram parábolas, comeram com Jesus e aprenderam de seu amor todos os dias. Pedro, o irmão que André levou até o Mestre, tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus. Foi testemunha de seu poder, de seu perdão e, mais tarde, de sua ressurreição. Pedro e André já não eram apenas pescadores do Lago da Galileia. Eram discípulos do Filho de Deus. André, que nunca buscou destaque, tornou-se exemplo de humildade e obediência. Seu amor por Jesus e por seu irmão o levou a agir, e por causa de sua decisão, Pedro encontrou seu propósito na vida. Aquela família de pescadores passou a ter uma missão celestial. Tudo mudou a partir daquele encontro com Jesus. Pedro, o impulsivo e corajoso, tornou-se um líder entre os discípulos. Jesus o escolheu para pregar em muitas cidades e para ser a pedra sobre a qual edificaria sua igreja. E tudo isso começou com um simples, mas poderoso gesto de André: compartilhar com seu irmão o que havia encontrado. Jesus transformou os dois irmãos, e sua história se tornou inspiração para muitos ao longo dos séculos. As redes ficaram para trás, mas seus corações se encheram de uma nova paixão: falar de Jesus e compartilhar seu amor. Desde aquele dia, viveram com propósito, sabendo que suas vidas tinham um significado eterno. André não precisou fazer milagres para ser importante. Sua fé e sua atitude amorosa mudaram o curso da história. E Pedro, que começou como um simples pescador, foi transformado pelo toque do Mestre. Obrigado por ficar até aqui. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais vídeos do nosso canal Catequese Prática. Até a próxima!